Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel 2, vamos ler do 18 a seguir, que vai falar sobre o ministério, de Samuel. E o 18 vai falar assim: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Samuel, ele foi chamado, escolhido, pelo Senhor já desde o ventre. Antes mesmo de Ana gerar, o Senhor, já tinha escolhido a Samuel. Porque a palavra do Senhor vai falar que Ana, que o Senhor tinha fechado a madre, de Ana. Então o Senhor estava, trabalhando, em Ana para que quando o milagre, dela chegasse, quando aquilo que ela pediu, para o Senhor chegasse, que era um filho varão, ela pudesse entregar ao Senhor. E ela passou por esse processo ali doloroso, que não foi fácil, nós sabemos aqui, que ela sofria muito por não gerar. Mas através dessa palavra o Senhor já começa falando conosco, que tem processos que a gente passa que é para um propósito, como foi aqui o caso de Ana. Foi um processo com propósito. Por quê? Porque o Senhor fechou a madre de Ana para que Ana viesse buscar do Senhor, e quando o Senhor entregasse, ela crê que assim como o Senhor ouviu a voz dela, e lhe deu um filho, o Senhor não desamparava ela, o Senhor não deixava ela só. E como o Senhor tinha dado um, o Senhor poderia dar outros filhos para ela. E assim ela fez, ela sofreu muito, foi um processo, ali enquanto a madre dela estava fechada, até ela conseguir, gerar Samuel. Só que quando ela se humilhou ali diante do Senhor e o Senhor concedeu aquela petição, que foi um filho varão, ela já pediu ali para o Senhor, Ela falou que se o Senhor desse a ela, um filho varão, ela entregaria na casa do Senhor. Então, muitas vezes o que o Senhor requer de nós é uma entrega. É uma entrega talvez na sua vida, espiritual, se entregar mais ao Senhor. E Ana, assim, ela fez, ela ali se humilhou diante do Senhor e ela falou que ela entregaria e ela cumpriu a sua palavra. E ali o Senhor cumpriu a palavra dele, o Senhor cumpriu, a petição dela, o Senhor entregou para ela um filho varão e ela, assim que a criança desmamou, ela cumpriu também a sua palavra com o Senhor, ela entregou, ali ele no templo para ser, ali ensinado, por Eli. E a palavra do Senhor vai falar que ele ministrava já perante o Senhor, sendo ainda jovem. Então o Senhor tinha um mistério assim muito grande, com Samuel, porque ali o Senhor já não queria mais, os filhos de Eli. A palavra do Senhor vai falar que eles eram homens pecadores. E a palavra do Senhor também vai falar, que eles eram filhos de Belial, para você ver o nível, de pecado que esses filhos, de Eli cometiam. E ali o Senhor já querendo tirar eles, do sacerdócio ali, o Senhor já querendo os matar, o Senhor ali preparou, Samuel. E quando o Senhor ele tem algo na nossa vida, o Senhor vai nos preparar. E muitas vezes, a preparação não é fácil. Mas a palavra do Senhor vai falar que ainda jovem, o Senhor começou a se manifestar, a Samuel. E ali o Senhor deu uma grande sabedoria a Samuel. A palavra do Senhor vai falar, que mais na frente ele vai se tornar, um sacerdote, um profeta e um juiz, do povo ali de Israel. Tamanho era o mistério que o Senhor tinha, com esse jovem. E aqui, irmãos, no 28 vai falar assim:
E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim com Deus, como também para com os homens. Então Samuel ali, ele não era uma pessoa ali, né, fingida, que só fazia as coisas, né, para o Senhor de todo jeito, né, para mostrar ali para homens. Não, a palavra do Senhor vai falar que ele ia crescendo, né, e fazia-se agradável tanto para o Senhor como para os homens. Então Samuel ali, ele ouviu, né, a voz do Senhor, e ele foi ali, se entregou mesmo, né, à obra do Senhor, ao sacerdócio, a buscar o Senhor. Coisa que os filhos de Eli, eles não faziam. E ali aqueles homens, né, cometeram grandes pecados. E por isso o Senhor, né, os tirou, né, do cargo, né, de sacerdócio e colocou ali Samuel. E através dessa palavra o Senhor fala conosco também. Que tem pessoas que não valorizam, né, o que o Senhor entrega, o que o Senhor lhe dá. E quando você não valoriza, você perde a cadeira para outro, assim como foi o caso aqui, né, dos filhos de Eli. Eles não valorizaram, né, o sacerdócio ali. Eles eram filhos, né, de sacerdote, eles eram sacerdotes também. Porém, eles não faziam a vontade do Senhor, eles não buscavam, né, agradar ao Senhor. Pelo contrário, a palavra do Senhor vai falar que eles pecavam, né, e fazia também os filhos de Israel pecar também. E ali o Senhor os rejeitou. E quando o Senhor fala, né, em rejeição, né, como não lembrar também de Saul, né? A palavra do Senhor vai falar o que Saul ali, não querendo fugir do texto, mas só dando um exemplo aqui de rejeição. Que Saul, ele foi ali, né, feito rei ali pelo povo, né? Só que ele também não valorizou. Ele não valorizou, né, aquela função ali de rei, né, de liderar o povo, de fazer com que o povo se santificasse, de dar glória ao Senhor. Mas a palavra do Senhor vai falar que Saul, ele queria agradar mais os homens, né, o povo, do que até mesmo o Senhor. E ali desobedeceu também uma ordem do Senhor e perdeu também, né, o seu reinado para Davi, que o Senhor também já o tinha preparado. E assim o Senhor fez com os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles eram sacerdotes. Eles não eram, né, para perder, né, o sacerdócio, para morrer, como a palavra do Senhor vai falar mais na frente, né, que morreu, né, eles dois. E até mesmo Eli, morreu toda a família. Então, irmãos, tem coisas que o Senhor nos entrega que, se não soubermos, né, valorizar, acabamos perdendo, como os filhos de Eli aqui. Através dessa palavra o Senhor fala, né, conosco nesse dia: valorize aquilo que eu te dei, valorize aquilo que eu coloquei em tuas mãos para você cuidar. Porque quando você não cuida, o Senhor coloca outro melhor do que você para cuidar, como foi aqui o caso, né, de Samuel. Eles não valorizaram, eles não cuidaram ali do ministério deles, né? Eles não deram a honra ao Senhor, a glória, né? Pelo contrário, eles pecavam demais, aqueles filhos de Eli. E eles perderam a cadeira, né, para Samuel. E Samuel foi grande ali, né, entre o povo de Israel, como eu falei, né, que Samuel, ele foi profeta, sacerdote e juiz, né, daquele povo ali. Então o Senhor levantou ele ali de maneira tremenda. E o Senhor usava ele também de maneira tremenda. Por quê? Porque ele deu lugar e ele valorizou aquilo, né, que o Senhor lhe confiou. Então, se o Senhor te confiou algo, cuide, zele, valorize, para que você não venha perder para outro. Ninguém é insubstituível. Se o Senhor te deu algo e você não está valorizando, tem outro melhor que você, né, para ficar no seu lugar, se você não valorizar. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para me compartilhar, né, com os irmãos, uma palavra de vigilância, vamos falar assim, né?
Vamos vigiar com o que o Senhor colocou em nossas mãos, para que não venhamos perder. E não só perder, como pagar preço, como foi aqui o caso, né, dos filhos de Eli. Eles não perderam só, né, o sacerdócio, mas eles morreram. A palavra do Senhor vai falar, né, que eles morreram ali na guerra, e o seu pai, sabendo a notícia, né, que eles tinham morrido e que a arca do Senhor, né, tinha sido levada, ele também morreu, caiu, né, e morreu. Então, quando o Senhor, ele coloca algo em nossas mãos e não valorizamos, o Senhor mesmo, né, é quem tira e entrega a outro. E o Senhor está falando, cuidado, né, cuido do que eu te dei, para que eu não tire de você e entregue a outro. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, Pai, que nos repreende, mas também nos ensina, Pai, a valorizar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Senhor, nos ensine a valorizar, seja lá o que for que o Senhor colocou, seja uma família, seja um ministério, seja um casamento, seja uma porta de emprego, eu não sei, mas o Senhor sabe, Senhor. Que venhamos, né, vigiar, que venhamos valorizar o que o Senhor nos deu, para que não venhamos perder. Pai, gratidão por tudo, gratidão pela Tua palavra, gratidão porque o Senhor é o Deus que fala, Senhor, que nos alerta. Pai, gratidão por mais um dia de vida e saúde na Tua presença. E desde já eu quero te pedir que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai. Com renovo, com restauração. Pai, também que o Senhor venha estar suprindo toda a necessidade dos Teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.